Fátima, como ter certeza da minha salvação? Porque eu sempre ouço falar que todas as religiões levam a Deus. Olha só, meus irmãos, né? Que coisa. Então vamos responder aqui com a palavra, amém? Lá em Romanos 10, verso 9 ao 13, diz assim: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus, gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? São muitas palavras na Bíblia, né, que fala sobre a salvação. Então nós não temos que ter aí a dúvida. Então confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Apenas, meus irmãos, a nossa fé nele é o suficiente para sermos salvos, amém? Então, quando você confessa e crê ali no seu coração, você será salvo. Tem essas e diversas outras passagens bíblicas que falam sobre isso e nos tira aí todas as nossas dúvidas, amém? E aqui também em Atos 4, Atos 4, verso 12, também disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém, meus irmãos? Nós devemos confiar plenamente no Senhor e ter a certeza no nosso coração que só Jesus Cristo salva. Não adianta você ficar procurando igrejas diferentes, ficar procurando outras religiões. Sabemos também que tem outras religiões bem diferentes, né, da nossa, mas aqui não cabe a minha falar nada, porque apesar de tudo, nós devemos respeitar cada um do nosso semelhante, amém? Até porque Jesus Cristo veio para aquele que está perdido, amém, meus irmãos? Então temos que crer plenamente no Senhor. Aqui em João 14, verso 6, também disse assim: o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só a importância de Jesus Cristo na nossa vida, meus irmãos. Ele é o único caminho, ele é o nosso intermediário aí entre nós e o nosso próprio Deus, amém? Você não pode ir diretamente a Deus, porque na palavra também fala, quando você for pedir algo, peça em nome de Jesus Cristo. Nas nossas orações também, quando você for ali orar, ore em nome de Jesus. Esse nome é poderosíssimo. Amém, meus irmãos? Vou ver se eu acho outra aqui. E Jesus, ele é poderoso, meus irmãos, e nós temos que crer nele para ser salvo, amém? É necessário a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e muito menos ser salvo, amém? Olha só, Jesus Cristo, ele fez o sacrifício perfeito naquela cruz e eu creio que não haveria outro, né? Mesmo se, Deus escolhesse alguém aqui na terra, mesmo um pecador, não seria ali o suficiente para apagar todos os nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio em carne, sim, ele veio ali, nasceu de uma mulher, ele veio em carne e ficou entre nós, né? E ele sofreu toda a perseguição, ele sofreu toda a dor, ele suportou, e nós temos que lembrar também que ele veio como a parte humana, né? Ele veio como humano, mas se comportou e teve ali, e nunca teve nenhum pecado, ele nunca pecou, foi perfeito, apesar de ter nascido de uma pecadora, né? Assim como um dia também eu gravei um vídeo falando que Jesus, além de nascer de uma pecadora, ele nunca teve pecado.
E eu sofri aí, né, com os ataques aí, porque eu falei que Maria era pecadora. Sim, Maria era pecadora, assim como qualquer um de nós. Porém, ela era santa, ela foi separada por Deus, né? Mas isso, meus irmãos, nós temos que acreditar sim, somente em Jesus Cristo. Não há outro meio, amém? Outra aqui que diz em João 5, verso 24, que disse assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Essa morte aqui que Jesus Cristo está falando é a morte eterna, é a separação definitiva de nosso Pai eterno conosco. Amém? Então, olha só, quando você acredita em Jesus Cristo, você tem ali a tua vida eterna. A nossa vida eterna depende da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Jesus Cristo ele já fez o sacrifício perfeito e agora, meus irmãos, depende de cada um de você. Amém? De cada um de nós, ou melhor dizendo, porque eu também estou nessa lista, mas eu aceitei Jesus Cristo. Amém? Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, mas eu aceitei Jesus porque por amor, meus irmãos, e também querendo ser salva, porque eu sei que sem Ele eu nada sou e sem Ele eu também não teria salvação. Ele fez o trabalho mais pesado, Ele fez o trabalho mais difícil que nenhum de nós conseguiríamos fazer. Ele morreu naquela cruz, amém? Ele morreu ali despido, sangrando, né? Ele foi chicoteado, ele foi massacrado, ele foi humilhado, tudo de ruim que nós deveríamos passar, porque a culpa foi nossa, ele levou sobre si toda a nossa culpa. Então hoje, meus irmãos, é um privilégio falar de Jesus Cristo, amém? Então você que ainda está aí pensando se vai aceitar Jesus Cristo ou não, muitas das vezes você está em cima do muro e às vezes você está oscilando. Eu sei que tem muitos crentes assim também, né? Eu, uns anos atrás também, eu estava em cima do muro, eu falava que era crente, eu ia para a igreja praticamente todos os dias, mas eu não adiantava nada, porque se eu morresse ali, eu não ia ser salva, porque, meus irmãos, eu não estava levando a sério. Então, quando nós batizamos nas águas, é necessário realmente morrer para o mundo e viver para Cristo, amém? Isso é uma diferença, faz uma diferença muito grande na nossa vida, quando você se batiza de verdade, ou apenas tomar um banho na piscina ou no rio, seja lá como que você foi batizado, amém? Então, não oscila com a sua fé. Jesus Cristo, ele está às portas. Muitas das vezes a gente recebe retaliação das pessoas, fala que somos alienados, que estamos loucos, né? Mas nós devemos sim falar, nós não devemos acovardar, porque sabemos que Jesus Cristo está às portas, amém? Assim como eu já gravei o vídeo aqui falando sobre o arrebatamento. Eu tive o sonho de 2 arrebatamentos, né? O pós e o pré-tribulação. Então, meus irmãos, creia no Senhor e creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no nosso Deus e creia também no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você será salvo. E sabemos aí a diferença, né, do nosso Deus. Sabemos que tem vários deuses, né? Tem vários deuses, mas apenas um, meus irmãos, só apenas um que é verdadeiro. O nosso Deus único, Deus, o nosso Deus Jeová, esse é o único, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Nenhum outro Deus tem esse poder, amém? Então temos que crer plenamente no nosso Deus, confia nele, entrega seu coração a ele, entrega os seus caminhos a ele e passa a viver por ele, amém? E não se preocupe, porque o Espírito Santo te guiará ao caminho da verdade, amém? Então que quando você se batizar nas águas, não se preocupe apenas em obedecer,
Amém? Não se preocupa com que as